O Paysandu está praticamente classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Ituano ontem por 1-0. Um gol salvador do Ítalo, mais uma vez o Ítalo aparecendo, né? E eu falei sobre mudança de postura que o time precisava ter nesse jogo contra o Ituano. É bem verdade que o Paysandu jogou, sabe, de uma maneira ruim, vamos ser sinceros. Mas o ímpeto e a vontade desses caras que jogaram ontem se sobressaíram a isso. E isso fez com que o Paysandu merecesse essa vitória. E eu preciso reconhecer isso. Porque por mais que o Paysandu não tenha o suprassumo da técnica, pelo menos na vontade e na raça, as coisas conseguem andar. E é assim que vai ser até o final dessa Série C, se tudo der certo, claro, com a conquista desse acesso. Vamos falar sobre o jogo de ontem, trazendo a declaração do técnico Júnior Rocha, como é que fica a situação do Paysandu agora na tabela da Série C e como que isso pode ser bom, né, para o Paysandu, dependendo dos outros resultados de hoje, o Paysandu já pode estar classificado matematicamente. Mas se não acontecer, pelo menos uma coisa precisa acontecer na próxima rodada para garantir aí de fato de direito o Paysandu na próxima fase. Para mim já está garantido, ainda bem. Mas vamos falar da matemática, né? Ciências exatas. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esqueça também de hypar o nosso vídeo, porque é muito importante para que a gente chegue até outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Isso, sem dúvida, ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, Ituano e Paysandu se enfrentaram ontem à tarde lá no Novelli Júnior. Não teve muita gente, tá? Mas teve a presença do torcedor bicolor, que saiu de lá muito feliz, inclusive meu amigo Amauri, lá do grupo do Toró Tático, tava lá em Itu sofrendo, tentou invadir o campo, caiu do alambrado, mas tá feliz da vida, né? Todo arrebentado, mas tá feliz, isso que é o mais importante. Bora colocar os melhores momentos aí dessa partida. O Paysandu que jogou, né, novamente com aquele seu uniforme, e agora eu vou até me redimir aqui, né? Eu disse no jogo passado que o Paysandu tinha perdido essa camisa, agora não, já voltou. O torcedor pode comprar, né? O valor tá mais acessível, enfim. Não vou falar muito porque não me patrocinam, né? Se me patrocinar, aí eu falo. Escanteio aí do Paysandu. O Paysandu que começou legal o jogo, tá? Começou pressionando, começou indo pra cima. E o detalhe de tudo, né? O Paysandu, ele começou o jogo, ele, na realidade, foi pro jogo com um esquema diferente, né? Eu vou até abrir aqui a escalação pra gente falar sobre, porque o Paysandu foi para essa partida com um esquema diferente. O Júnior Rocha deu uma inovada aí na escalação do Paysandu, né? Ele estava com vários desfalques, ele estava aí com a saída do Pedro Henrique, que foi expulso na última partida. Marcinho também não foi para o jogo porque estava lesionado, está lesionado, né? Vamos torcer para que ele volte nessa partida contra o Maringá. Mas o Paysandu começou a escalação com 3 zagueiros: Lucas Rodrigues, Pedro Carrerete e Bruno Bispo, né? E esse esquema de 3 zagueiros funcionou. Funcionou, né? Ele avança o Edilson e o Luciano Taboca, né? Ele coloca ali um 3-4-3, né? E avança os laterais e conseguiu, de uma certa forma, ter um controle ali do jogo, né? É bem verdade que o Bruno Bispo tem uma lesão no primeiro tempo, ele é substituído pelo Gustavo Henrique, que estreou bem, né, com a camisa bicolor. E aí no segundo tempo, o Paysandu, sabendo que precisava do resultado, precisava da vitória, se lançou ao ataque. Foi buscar, teve algumas chances, acabou não aproveitando algumas. Na parte defensiva, o Gabriel Mesquita teve uma partidaça, conseguiu ali segurar jogadas importantes do Ituano. Então ele também, a gente precisa falar, é um dos responsáveis também por essa vitória do Paysandu, porque ele conseguiu segurar, né, jogadas de ataque. Olha só essa defesaça que o Gabriel Mesquita fez nessa belíssima jogada do Ituano, olha só. Isso daí realmente mostra que, por mais que a situação não esteja legal, o futebol ele é bom por causa disso, porque ele te permite te dar novas respostas. E aí essa resposta que ele deu nessa jogada, cara, foi muito importante essa defesa, porque dá a segurança, né, para os caras que estão na linha, falando, ó, a gente está com o goleiro bem ali, seguro, vamos agora jogar e fazer o nosso resultado. E dentro das circunstâncias, o Júnior Rocha, ele coloca um 3-4-3 consolidado ali, né, moderado, ele não coloca tão à frente, mas a partir dos 25, 30 minutos
do segundo tempo, ele começa a avançar. E aí ele vai fazendo as mudanças, ele vai colocando o Pablo Alcântara, ele vai colocando ali outros atletas de caráter ofensivo para poder jogar o time pro ataque. E no finalzinho da partida, né, numa jogada boa, trabalhada do Paysandu, o Ítalo consegue aproveitar e marcar o gol do Paysandu. A gente vai ver daqui a pouco essa jogada. E olha só esse gol aí que foi anulado, né, por impedimento. Não tem VAR, né? Aí, beleza, né? Não tem nem o que discutir. Mas, de fato, foi um jogo em que o Paysandu precisava vencer. Não importava se fosse de ser de meio a 0, de 1 a 0, de 1,5, mas precisava vencer. Não poderia desperdiçar a chance de conquistar a vitória, e isso acabou acontecendo. Olha só a jogada que originou aí o gol do Paysandu. A gente está vendo aí a subida, né, de velocidade do Paysandu, de ataque. É uma jogada trabalhada, né? O Paysandu já estava todo ofensivo já nesse momento e precisava da vitória. E aí o Ítalo estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e marcou o gol do Paysandu em cima aí do Ituano. A torcida foi à loucura, invadiu ali o campo para comemorar junto com os jogadores. Isso eu acho fantástico, cara. Isso eu acho maravilhoso, né? Olha só aí a comemoração ali de todo mundo, né? Teve torcedor que não conseguiu entrar e acabou levando quedão, ô meu pai amado. Mas o importante foi esse resultado positivo do Paysandu em cima do Ituano, que coloca agora o Paysandu numa condição muito boa aí para poder buscar essa classificação. Para mim, o Paysandu já está classificado, mas só vai ter a confirmação na matemática no decorrer dos jogos de hoje, né? E aí a gente vai ter noção mais ou menos do que o Paysandu precisa para poder se classificar ou do que o Paysandu já fez para poder estar classificado. Eu acho que a rodada hoje vai contribuir aí para o Paysandu. Vamos colocar aí a palavra do técnico Júnior Rocha depois dessa vitória importante que o Paysandu teve e vamos colocar aí a análise dele desse resultado de Ituano 0 e Paysandu 1. Bom, primeiro não poderia iniciar a coletiva aqui sem mencionar, né, e parabenizar a torcida bicolor. Né? Estiveram hoje presente aqui, fizeram uma atmosfera sensacional, assim como nós sempre temos, né, no nosso estádio, na Curuzu ou no Mangueirão. E a torcida veio e nos apoiou, maravilhosa, cara. Torcida, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, nos apoiado, início, meio e fim do jogo. E muito bom, né, comemorar com vocês essa vitória maravilhosa aí que encaminhou a nossa classificação, né, para o quadrangular final. Nos veremos, né, no próximo final de semana lá na Curuzu. Em relação à semana, cara, doída depois da derrota, né, que nós tivemos ali, mas tivemos resiliência, fomos nos estudar, fomos ver o que a gente fez de bom, o que a gente não fez de bom, fomos avaliar nossa performance todos juntos. Nós estávamos concentrados a semana toda aqui em Sorocaba, que também foi muito bom, com a chegada do Gustavo, com a chegada com a vinda do Eduardo junto, com a vinda do Hadley. A gente conseguiu, né, juntar essa rapaziada aí, a gente tem um momento nosso junto aqui, juntos, e isso foi muito bom, né? Agradecer a estrutura que foi nos dada aqui, né, pela diretoria, por todos, porque foi de uma valia enorme esses dias aqui concentrados e nos aperfeiçoando. E o modelo de jogo pegou um pouco de surpresa, porque infelizmente vocês não acompanham o dia a dia lá. Então a gente já vem variando com saída de 3. Obviamente a gente estava segurando um lateral, mas cara, a gente vinha tomando uns gols bobo, nossa bola aérea estava deficitária e nós da comissão técnica decidimos, né, em conjunto, que seria a melhor formação essa. A gente aumentar a nossa estatura nessa bola aérea aí, porque a gente estava tomando alguns gols de cruzamento, ou seja, a bola parada ou cruzamento, a bola, a bola andando, e a gente conseguiu, né, achar um equilíbrio com essa formação de não precisar variar com um lateral ali, segurar um lateral, e sim com 3 zagueiros, com canhoto na esquerda, com destro na direita, com atletas, né, que têm qualidade para fazer uma iniciação. Então, na verdade, pegou vocês de surpresa, mas nós internamente não. Futuramente, quando nós tiver o nosso CT lá, eu vou ter o maior prazer de recebê-los lá em alguns treinos táticos para vocês também
acompanhar os nossos treinamentos lá, né? Inclusive, não estou falando da boca para fora, já conversei com o nosso presidente ali, a gente, né, uma vez por semana, talvez abrir lá para vocês acompanharem os treinos, cara, ver o nível de cobrança, ver a união do elenco, ver como os caras trabalham, a intensidade que é um treinamento, a organização que é um treinamento. Isso é importante a gente estar unido também nesse propósito aí e aprendendo um com o outro, né? Vitória importante do Paysandu, que agora é o terceiro colocado com 29 pontos, e é muito importante para o Paysandu tentar terminar entre os 4 primeiros, porque se terminar entre os 4 primeiros, o Paysandu começa o quadrangular jogando fora e termina jogando dentro de casa. Isso pode ser muito bom, pode ser muito importante. Agora, nesse momento, o que eu quero falar? Eu fui um dos caras que cobrou uma resposta do Paysandu a respeito do desempenho técnico e tático, principalmente por respeito, né, ao torcedor e à instituição. E os caras ontem deram essa resposta. Não foi o melhor da técnica, não foi o melhor da tática, mas teve muita vontade e muito ímpeto, assim como tem sido em todos esses jogos que o Paysandu tem jogado, né, quando joga de maneira legal. Porque a gente sabe muito bem que não dá para exigir técnica, não dá para exigir tática desse elenco. Mas vontade, cara, vontade os caras estão tendo. Não tiveram contra a Ferroviária, mas tiveram nesse jogo contra o Ituano. E fizeram por merecer esse resultado positivo e não tem problema nenhum eu aqui reconhecer isso, né? Porque eu não vou ser o cara de ficar tacando pedra quando tem que tacar, no modo de dizer, tá? Que eu falo com relação às críticas construtivas. E quando acontece o lado positivo, eu também tô aqui para enaltecer. E é assim que a gente tem que ser, né? Porque eu sei que tem gente que não faz isso. Mas a minha parte, eu reconheço e valorizo e parabenizo todos que fizeram aí por merecer esse resultado positivo. Agora o Paysandu vem para Belém para jogar contra o Maringá no próximo sábado, lá na Curuzu, acho que é 5 horas da tarde o jogo. E no pior das hipóteses, o Paysandu precisa de apenas um empate para poder classificar e não dependendo de ninguém. Apesar de que eu acho que agora, mesmo que aconteça, hipoteticamente falando, uma não vitória do Paysandu na próxima rodada, acho que o Paysandu já entra, já classifica sem nenhum problema. Agora, claro, é melhor garantir logo sem nenhum problema isso. Bom, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre umas declarações do presidente Márcio Tuma, sobre uma provocação que ele está fazendo com o torcedor bicolor, né, para garantir uma promoção para o próximo jogo contra o Maringá. Vou colocar o vídeo aqui, mas antes eu peço para que você coloque aqui embaixo a tua opinião sobre essa vitória do Paysandu ontem sobre o Ituano. É muito importante que você participe aqui do canal. E, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esqueça também de hypar o vídeo, porque é importante, porque assim a gente consegue chegar, claro, a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Valeu, tamo junto e até a próxima!